Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã que está me assistindo nesse vídeo. Eu quero falar aqui hoje sobre a seguinte questão: será que o nosso Deus, ele fica em dúvida, fica indeciso em algum momento? Será que o nosso Deus se arrepende de alguma coisa? Eu quero ler aqui 4 versículos da palavra de Deus para nós tratar desse tema. Eu já quero pedir a você que deixe o seu comentário sobre esse tema. Mas antes de você deixar o comentário, você assiste o vídeo por completo. Esse vídeo não é um vídeo longo, então você pode assistir, depois você deixa o seu comentário sobre o que você aprendeu, sobre a sua opinião sobre este tema. Eu tenho visto, irmãos, muitas pessoas falando aqui mesmo no YouTube que Deus está indeciso, que Deus fica em dúvida, né? Muitas das vezes a pessoa entrega uma profecia, depois aquela profecia não se cumpre, aí a pessoa diz: porque o Senhor não cumpriu essa profecia, porque o Senhor ainda estava indeciso se realmente iria fazer isso ou não. Então eu quero ver à luz da palavra de Deus aqui com vocês, se realmente isso acontece, se realmente o nosso Deus fica indeciso, né? Então um texto que tem sido muito usado para sustentar essa teoria de que Deus fica indeciso, de que Deus muda de opinião, é a mensagem de Jonas, né? Quando Jonas foi pregar aos ninívitas, e Jonas chegando lá pregando a mensagem de arrependimento, os ninívitas se arrependeram dos seus pecados, e então o Senhor não fez o que disse que iria fazer, que era destruir a cidade de Nínive. Então, irmãos, eu quero ler com vocês aqui somente um versículo do livro de Jonas, a qual está aqui no capítulo 3 e o versículo 10. Acompanhe comigo, diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Aqui nós vemos que a palavra do Senhor diz que o povo de Nínive, eles se arrependeram dos seus pecados e deram ouvido à palavra do Senhor. Então o Senhor se arrependeu do mal que disse que lhe faria. Um outro versículo também que eu quero deixar aqui se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 33 e o versículo 5. Acompanhe comigo, meus irmãos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então aqui nós vemos que o Senhor fala para o povo tirar os atavios, o povo de Israel, tirar os atavios, as joias, as bijuterias, tudo que eles tinham, e o Senhor ia ver o que ia fazer com eles. Em algumas traduções, como a NTLH, já diz que o Senhor iria decidir o que iria fazer com eles. Então, as pessoas, baseadas nesse versículo e em muitos outros, eles afirmam que o nosso Deus, ele muitas das vezes fica indeciso, ele muitas das vezes fica em dúvida e se arrepende. Eu quero perguntar para você que está me assistindo agora, você que conhece a palavra do Senhor, que conhece Deus, que acredita em Deus, você consegue mesmo imaginar que o nosso Deus, tão poderoso da maneira que Ele é, Ele fica em dúvida com alguma coisa? Ele fica indeciso? Ele é surpreendido em algum momento? Como no texto de Jonas que nós lemos, será mesmo que o Senhor não sabia que o povo de Nínive ia se arrepender? E o Senhor foi surpreendido quando eles se arrependeram, e então o Senhor mudou de ideia e não quis mais destruir aquele povo? Será mesmo, irmãos, que é assim a palavra do Senhor? Pois eu quero dizer para vocês, irmãos, que toda vez que nós encontramos na Bíblia Sagrada essas palavras que o Senhor se arrependeu, o Senhor está indeciso, e outras mais que expressam sentimentos, isso é o antropopatismo. É uma figura de linguagem que os escritores da Bíblia Sagrada usaram para tentar expressar o sentimento de Deus, expressar um sentimento humano na divindade. Isto é antropopatismo. Mas nós não podemos entender que literalmente o nosso Deus ficou indeciso em algum momento.
Nós não podemos entender que literalmente o Senhor se arrependeu, como a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, mas será mesmo que o Senhor não sabia que o homem ia ser como é? E o Senhor então se arrependeu? Irmãos, o nosso Deus é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele não sabe só do presente, Ele sabe do futuro. Então o nosso Deus não é surpreendido por nenhuma atitude humana. O nosso Deus não é limitado como nós somos limitados. O nosso pensamento, nosso raciocínio é limitado. Nós sabemos o que acontece agora. O que vai acontecer daqui a alguns instantes nós não sabemos. Mas o Senhor nosso Deus, Ele já sabe o que vai acontecer futuramente. Então em momento algum Ele será surpreendido com alguma coisa. Mas quando nós encontramos na Bíblia, como eu já disse, é uma figura de linguagem, porque muitas das vezes, irmãos, é impossível para o homem expressar um sentimento divino. E aí usa-se essas figuras de linguagem, chamado antropopatismo. Eu quero deixar agora 2 versículos que confirmam que o nosso Deus não muda, que o nosso Deus não fica em dúvida, que o nosso Deus não se engana. O primeiro versículo que eu quero ler aqui com vocês está em Números, no capítulo 23 e o versículo 19. Acompanhe comigo, irmãos, na tela. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria ele não confirmaria? Nós vimos aqui, irmãos, que a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o nosso Deus, Ele não se arrepende, mas o Senhor coloca uma condição para o homem. Mesmo o Senhor sabendo se o homem vai se arrepender ou não, mas Ele sempre dá uma segunda chance. Então quando um povo está em pecado, ou como uma pessoa está em pecado, como o exemplo de Nínive, ou o exemplo de Israel, que nós lemos aqui nos 2 versículos anteriores, o Senhor sabia qual seria a decisão que eles iam tomar. No caso de Nínive, eles se arrependeram, o Senhor sabia que eles iam se arrepender. No caso de Israel, em Êxodo, o Senhor sabia também que eles não iam se arrepender, porque o Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele dá uma oportunidade para que as pessoas se arrependam. Então, Ele faz aquela promessa que vai acontecer algo de acordo com a decisão que o homem tomar. Quando o Senhor fala que vai fazer algo, que vai castigar o povo, vamos dizer assim, por causa do pecado, se aquele povo se arrepende do pecado, o Senhor então não vai castigar. E pelo contrário, quando o Senhor diz que vai abençoar também, muitas das vezes o Senhor faz uma promessa de bênção, mas a promessa está condicionada a uma condição que o homem possa realizar. E se o homem então não cumprir com a vontade do Senhor, ele não vai tomar posse daquela bênção. Sim, o Senhor age dessa maneira, mas nós não podemos cair no engano de achar que o Senhor não sabia da decisão que nós íamos tomar. Sim, Ele sabia, mas Ele ainda assim deu uma oportunidade para nós. E o último versículo para nós concluir se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 17. Acompanhe comigo, irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então aqui esse versículo conclui que não há mudança e nem sombra de variação no nosso Deus. Então o nosso Deus não fica indeciso. O nosso Deus não muda de opinião. A opinião dele é formada, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então não há como o Senhor mudar de opinião, não há como o Senhor ficar indeciso, porque ele já sabe qual vai ser a atitude do homem. Não pense vocês, irmãos, que quando o Senhor manda Jonas ir pregar lá na cidade de Nínive, o Senhor imaginava que talvez aquele povo não ia receber o recado. Não, ele sabia que eles iam receber. Até Jonas já previa que o Senhor ia ter misericórdia do povo, pois o povo ia se arrepender. Jonas questionou com o Senhor, sabia, Senhor, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor ia ter misericórdia desse povo. Eu sabia, por isso que eu não queria vir. Jonas ainda questionou, né, irmãos? Então nós podemos ter certeza que no Senhor nosso Deus não há dúvida, não há variação, não há indecisão. O nosso Deus é Deus
Ele sabe de todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas, e o agir do Senhor, o pensamento do Senhor vai muito além dos nossos limites. Que Deus abençoe, fique com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo.